como se eu visse um mundo, né? Era um terreno como se ele tivesse uma estrada gigante que eu não sabia para onde ia me levar. Mas a curiosidade, ela era maior. Era um terreno que não estava muito ocupado, tinha muitas áreas livres. Havia algumas pessoas que já estavam lá com um espírito muito heróico, de construir. A gente teve que achar o terreno, demarcá-lo, fazer as fundações e tirar do nada. Era tirar de algumas linhas de papel e algumas ideias. A gente tinha um terreno razoavelmente grande, acho que esse talvez seja o principal ponto, mas ainda bem desnivelado. A gente precisava definir, inclusive, qual planta, qual prédio, qual construção a gente gostaria de colocar em cima. Aconteceu quase que como um estalo. Era algo... Eu mesmo me surpreendi. De forma que eu acho que foi uma coisa nova, uma proposta nova, com novas ideias, novos desafios. Poderíamos criar a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Em 2017 eu soube que ia ter o vestibular, né, da Univesp, seria para o primeiro semestre de 2018. Aí eu fiz a prova, né, e sem esperança nenhuma de passar, né, vou fazer por fazer, né. Aí deu certo, nem acreditei quando eu soube, que eu olhei o resultado, falei, nossa, consegui passar. Nossa, quando eu decidi entrar na faculdade foi uma alegria para minha mãe, né? Porque ela não esperava, né, que eu fosse conseguir, né? E ela ficou muito feliz, né? A primeira filha dela formada, então foi uma infância um pouco difícil e tal. Minha mãe teve que criar primeiro os quatro filhos dela, ela criou sozinha, né? Depois que quando eu estava com 6 anos, ela casou. E foi aí que ela começou, né? Começou a estruturar a família, né? Porque até então ela trabalhava sozinha para sustentar os 4 filhos. Agora eu tenho um que começou, né? A faculdade, acho que eu falo, você inspirou em mim. Você se inspirou, né? Que agora ele tá indo, né? Acho que tá para se formar também. Mas nenhum dos meus irmãos tem faculdade. Só tudo ensino médio, só. Tá bom. A gente vai ler o texto, tá bom? Eu falo que a pedagogia que me escolheu, né? Não eu que escolhia ela. Já era algo que eu imaginava, né? Mas não que eu sempre sonhei em ser pedagoga, né? Eu falo que foi ela que me escolheu. E eu sou muito grata, assim, porque hoje eu trabalho com as crianças, né? O quanto isso é importante, né? Terminei a faculdade em dezembro, quando foi em fevereiro eu soube dessa oportunidade. Eu fiquei muito ansiosa, né? Porque eu também não tinha feito nenhuma entrevista para nenhuma empresa, nada. E quando eu soube, eu nem consegui dormir, né? Passei a noite assim, ansiosa, como que vai ser essa entrevista? Logo depois de um período de pandemia, então assim, eu tava muito insegura, né, com medo de também não conseguir. Mas aí eu
fui na entrevista, eu soube no domingo dessa entrevista. Na segunda-feira eu fiz meu currículo, ela falou, faz seu currículo e você já leva. Aí fiz o meu currículo e fui lá na entrevista, e quando eu saí de lá, já saí com os documentos para fazer o exame admissional, né? Então foi, assim, maravilhoso. Eu não esperava, assim, que ia ser tão rápido. Fazia meses já que, desde setembro, que o meu marido está desempregado. Então, assim, a gente passou algumas coisas aí, né? Não foi fácil, pandemia, desemprego, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu era presidente da FAPESP, tá? Então, o presidente da FAPESP, os reitores, todo mundo tem assento ali no conselho curador da Fundação Padre Anchieta. Se discutia muito a questão de adoção de uma tecnologia para a televisão japonesa, alemã, enfim, havia aí uma grande discussão, e havia uma discussão também sobre o assunto das TVs serem unicanais ou multicanais. Não é? E a decisão final foi, até por escolha das TVs comerciais, que elas permaneceriam atuando num único canal, por razões várias, entre elas comerciais, e que as TVs públicas poderiam funcionar em multicanal. Quando essa decisão surgiu, isso foi apresentado no Conselho Curador da Fundação, numa das reuniões, e eu estava lá. Quando eu ouvi isso, eu disse, bem, está aí a chance da TV Cultura retomar a sua missão educacional, porque ela, na origem, teve essa função, e fortemente, e disse, nós poderíamos ter um desses canais, porque são 4, dedicados ao ensino superior. A gente criou o programa Univesp. E foi aí que a gente começou a interagir mais intensamente com a Fundação Padre Anchieta para, até na época, a compra dos equipamentos, que estava começando a digitalização das televisões naquela época, né? E então foi um período também de fazer as licitações e tudo mais para a compra de transmissores, câmeras e tudo mais digital naquela época, né? Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Bons estudos! Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Para saber o perímetro dessa sala, precisa medir todos os comprimentos e depois somar. Hi, this is Tom. Opa, o cara é gringo. Ele tem um tipo de americano, não tem? What's going on in New York? Não falei? Ele disse Nova York, que é nos Estados Unidos. Eu sei porque eu entendo umas palavrinhas em inglês. Listen, Jim. I just called to tell you I'm already in Brazil. Já tem 2 teleaulas que a gente está vendo 2 histórias. Uma é da Elvira, As Voltas com o Computador. A outra é a tragédia grega Medeia. Tchan, 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 tchan. Vamos ao desfecho da história. Cidinha, não vai bastar eu somar todos aqueles números decimais das medidas da casa. Eu vou ter que subtrair as medidas dos vãos de porta. E agora? Agora é só aprender a fazer contas de menos com números decimais. Os RNAs mensageiros também são formados por cadeias de sequências de fosfato, ribose e bases nitrogenadas. Diferem entre si pelas bases nitrogenadas que contêm.
Nossa, puxa vida, não imaginava isso não. 250 milhões de consumidores, um PIB de $1 trilhão. Não imaginava que o Mercosul era essa potência. E a gente acabou de ouvir que o Mercosul não é só esse intercâmbio comercial. A ideia era contribuir mais com o ensino superior no estado de São Paulo. E aí a saída encontrada foi a criação de uma universidade, trazendo, né, na sua estrutura, óbvio, o apoio das instituições estaduais, de todas, né, das 3 universidades, o Centro Paula Souza, mas com autonomia para criar os próprios cursos, né? E foi por isso, então, 2012 foi criada, só que aí se criou um grande problema educacional. Por quê? Porque uma instituição, ela pode ser criada por lei, mas ela não vai ser uma escola enquanto não tiver aprovação do sistema de ensino correspondente. Uma escola estadual tem que ser credenciada pelo Conselho Estadual do respectivo estado. Só que a legislação educacional normalmente dizia que uma universidade era criada a partir de um centro universitário, que era criado a partir de faculdades isoladas, e isso não tinha acontecido. Então tinha que mudar a legislação para que a Univesp pudesse ser credenciada. Além disso, na ocasião, para EAD, o credenciamento era feito junto ao MEC, e não junto ao Conselho Estadual, que só dá conta, ou só tem como atribuição credenciar para ensino presencial, e não para EAD. Só que o MEC só credencia instituição que já era credenciada presencial. Então nós tínhamos aí quase que um ovo, a galinha, ou nenhum dos dois, e a gente tinha que criar uma instituição, credenciar uma instituição no MEC, só que para isso precisava credenciar no sistema estadual. No sistema estadual só credenciava instituição com ensino presencial. E a Univesp não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Bom, a loucura foi total, né? E aí acho que foi dia 22 de março que o Conselho, então, publicou uma portaria credenciando a Univesp por 5 anos. Com esse credenciamento, a gente pôde juntar no processo junto ao Ministério e pedir o credenciamento EAD no Ministério da Educação, como a lei determinava, né? Inicialmente, realmente, todo mundo, né, achava, não vai para frente, porque o EAD, na época, era pouco conhecido, né? Então, a princípio, a gente veio naquela expectativa, mas vamos ver se o projeto vai funcionar, né? Então, só que foi uma coisa assim, todo mundo quando veio, todos os funcionários, os professores que vieram mesmo com garra para poder pegar o projeto e fazer o projeto funcionar, né? Então, foi aonde, depois de muitas idas e vindas, e vai ser autarquia, vai ser fundação, né? Qual é o propósito, né? Qual vai ser a base, aí eles acabaram firmando em ser fundação, né? A gente começou com poucos cursos em 2014, foi lançado, né? Ela foi criada em 2012 e os primeiros cursos foram lançados em 2014. Pensando nisso, a Univesp, Universidade Pública do Estado de São Paulo, voltada exclusivamente para a educação à distância, se propõe a ter um olhar contemporâneo sobre a educação. Criada como fundação em 2012, ofertou seu primeiro vestibular em 2014 com as licenciaturas em Biologia, Química, Física e Matemática e os bacharelados em Engenharia de Produção e Computação. Olá pessoal, eu sou o professor Savi. Sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro sobre letramento digital. E isso a gente ainda com o coração na mão, porque não sabia como que ia funcionar, né? Se ia dar certo. Foi muita correria, criação de polos, né? Dar a infraestrutura básica para os polos. Quem ia administrar os polos, quem da Univesp ia, quem seria o olho da Univesp dentro dos polos, né? Então foi muito corrido, né? Na época, assim, né? A gente dando toda a parte administrativa, dando toda a base para a área acadêmica, para que eles pudessem, né, desenvolver e chegar no propósito que é hoje, né? E as coisas foram, não sem resistências. E essa ideia de você fazer cursos de graduação e sem, digamos assim, o zelo do acompanhamento em sala de aula
Essa coisa toda mais tradicional e mais conservadora, isso produzia muita resistência. Teve uma greve na USP, aquela famosa greve da invasão, que a polícia invadiu o campus e tal, e daí a Univesp passou a ser um item de pauta que a USP não participasse da Univesp de jeito nenhum. Então houve uma série de coisas, como estudantes com a caixa de televisão na cabeça, era louco, era um dos termos, visionário era outros, desvairado e assim por diante. Alguns falavam que a Univesp ia roubar os alunos do ensino presencial, né? Então tinha muito disso, né? Então teve um pouco, assim, eu particularmente sentia muito essa resistência, né? De não ter muito suporte, né? Vamos perder a qualidade, então não vamos aceitar. Então a resistência foi grande e por isso que enquanto instituição foi mais tranquilo, que ela tinha uma verba, tinha um presidente, que era o professor Vogt, que era favorável a isso, tinha um diretor acadêmico, um diretor administrativo também favoráveis, me levaram também favorável à ideia, e com isso todo mundo ali falava a mesma língua. Vamos fazer uma instituição de qualidade pública para oferecer ensino à distância e referenciar, inclusive, né? A universidade não quer mais colaborar com ninguém, certo? Só quer os recursos do Estado, mas ela não quer participar através de programas, né, cooperativos com o Estado. Ela quer esquecer a sociedade de lado. Para alguns, a sociedade só paga a conta, tá certo? Então, o governo do Estado decidiu alocar recursos para as universidades. Esse programa Univesp não é uma universidade, é um programa onde o governo do Estado destina entre 30 e 50 milhões de reais por ano para arcar com os custos dos cursos à distância oferecidos pelas universidades. É só isso. A Universidade de São Paulo pensou durante anos num curso à distância de licenciatura em ciências. A Univesp disse, olha, se é um curso experimental, então podem contar com os nossos recursos para contratar tutores, para contratar educadores. O que caracteriza o ensino à distância não são as tecnologias de informação e comunicação. As propostas de ensino à distância que estão na praça, elas se caracterizam por esses vários fatores que eu vou mencionar. Em geral, são cursos modulares, aligeirados, à distância no todo ou em parte, portanto, via essas tecnologias de informação e comunicação. Eles fragmentam o processo educativo, porque o que planeja a aula não é a pessoa que dá a aula, não é a pessoa que faz a videoconferência, assim como não é a pessoa que acompanha os estudantes assistindo às videoconferências, assim como não é a pessoa que vai avaliar os projetos, os produtos que são realizados pelos estudantes do ensino à distância. Então, este conjunto de fatores é que caracteriza o ensino à distância nos moldes em que está sendo proposto pelo governo do Estado. Lembrou? Vai ser um repeteco. O que mudou de lá para cá, professor? Então, eu acho que muito pouca coisa mudou de lá para cá, viu? Tanto quanto eu consegui obter, quer dizer, qual a crítica maior da gente é o uso indiscriminado do ensino à distância, em especial para a formação docente. O ensino à distância, como o próprio nome já diz, é quando você não tem, as partes estão separadas, tá certo? O ideal até seria que você tivesse possibilidade de as pessoas usufruírem de um mesmo espaço para ter as aulas, por exemplo, onde elas pudessem, mesmo sem a presença física do docente,
as pessoas pudessem discutir, trocar ideias, né? Eu acho que o que a gente mais faz não é avaliação. O que a gente mais faz, ou o que mais tem feito, são aferições de desempenho numa determinada circunstância. Depois de muita luta, né, muito esforço de muitas pessoas, é que ela começa a se tornar mais estável, né? Porque ela primeiro precisa se estabilizar na forma de regulação, né, da regulação do ensino superior, e depois ela precisa também se estabelecer e ter credibilidade no estado de São Paulo, que é onde ela atua. Eu era telefonista na prefeitura de Sorocaba, então eu decidi estudar porque eu já tinha uma primeira formação, mas eu não segui profissão. Pãozinho de queijo. Então eu decidi estudar para fazer realmente o que eu gostava de fazer. E aí foi na Univesp que eu encontrei o que eu realmente gostava. Estava no ponto de ônibus, indo trabalhar, levando meus 2 filhos, né? Então eu estava no ponto de ônibus e vi um cartaz lá, inauguração do polo na cidade de Iraçoiaba. Minha cidade nunca teve faculdade, então eu achei interessante. Sempre me interessei pela área de tecnologia, então eu resolvi prestar o vestibular, deu certo. Eu consegui comprar essa casa desde que eu entrei na área de tecnologia, né? E comecei a trabalhar na área. O meu quarto. Aquele ali, o João, meu filho. E aqui é o quarto dos meninos. E o meu cantinho onde eu estudo. Tenho aqui os cadernos onde eu anoto tudo que eu aprendo e marco, separo por bimestre, né? Aí aqui eu anoto todas as aulas, vou fazendo as atividades, né? E passo tudo aqui para o computador. Eu entrei na Univesp em 2018, eu ainda era telefonista na prefeitura. Apenas no 3º ano que eu comecei a procurar estágios, né? Porque tem o estágio obrigatório, comecei a procurar estágios e fui aplicando em vagas. Montei um LinkedIn, né? Lá o meu perfil, e fui aplicando em vagas da área. Apliquei para várias vagas, participei de vários processos seletivos, inclusive de estágio, até que apareceu essa oportunidade que era para desenvolvedor de software júnior. E ainda dizia nos requisitos que tinha que ter 2 anos de experiência. Mas eu falei, nada eu já tenho, vou tentar. E aí eu tentei e passei foram vários processos seletivos, né? Passei e deu certo. Agora eu estou contratada numa multinacional. Também fui promovida para desenvolvedora de software pleno. E estou muito bem, estou feliz onde eu estou. Eu participei de alguns hackathons, participei do Maratona de Programação, participei do Grace Hopper Celebration, que é internacional, que é o encontro de mulheres da computação. E todos esses programas fizeram abrir minha mente e novos horizontes. Assim, eu pude ver que uma caixinha, eu vivia dentro de uma caixinha num universo limitado, e após essa abertura, essa absorção de tanto conhecimento, eu pude ver que é muito grande os horizontes onde que eu posso conhecer, posso compartilhar e etc. Eu vou dar um passo atrás para poder explicar melhor. Aqueles que foram abordados para serem professores na Univesp, a gente já conhecia um pouco da história de cada um
e sabia que eram pessoas que tinham uma visão de futuro da educação e se dispunham a enfrentar a parada. Quando o curso começou, o primeiro semestre, tanto da engenharia quanto da licenciatura, ainda não estavam totalmente prontos. Tá? Já estavam com as gravações. O curso tinha, então, videoaulas, que tinham em torno de 20 minutos, uma série de atividades, né, para o aluno desenvolver ao longo da semana, e uma vez por semana, no encontro presencial, ele tirava dúvidas referentes a esses conteúdos e, principalmente, em grupo, o projeto, então, era desenvolvido e gestado para desenvolver, então, as habilidades, as competências, os conhecimentos, as atitudes, né, que esse profissional ia ter e ia se formando ao longo dos 8 ou 10 semestres, dependendo do curso. Então, eu acho que é um aprendizado, né? Porque você não está muito habituado a entrar no estúdio, não é? Mas com o tempo você acaba adquirindo a embocadura, como a gente diria, né? Então, com o tempo eu acabei me habituando, né? E até mesmo gostando de uma nova forma de ensinar. Realmente é uma nova forma de ensinar, de apresentar conteúdos de física, que é um grande desafio, né? Mas, enfim, eu gostei muito e aprendi muito com isso. Eu tinha um pouco de experiência, que eu trabalhei na administração da USP muitos anos, e eu tinha uma certa facilidade em conversar com jornalistas. Então eu era meio escalado para dar entrevistas quando eu estava na Pró-Reitoria de Graduação e na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Mas nenhuma experiência na área de ensino. Os professores são selecionados por um processo da Univesp, pelo currículo, né, pelo histórico acadêmico deles, e depois tem um sorteio. Então a gente recebe, às vezes, professores que não têm experiência nenhuma, né, com vídeo, que nunca gravaram videoaulas, e a gente começa conversando com esse professor e tentando desmistificar algumas coisas, alguns medos. Então o primeiro passo é conhecer esse professor e convidá-lo, né, para conhecer os nossos estúdios. Teve um processo que a gente fazia um media training, depois, por conta da pandemia, a gente parou com esse processo, mas a gente tenta conversar com eles, mostrar, a gente manda material que já foram produzidos aqui, para ele entender como é produzida essa videoaula. Esse é o nosso primeiro contato com ele, um pouco para tirar esse medo que se tem de TV, de câmera. Acho que esse é o nosso primeiro desafio. Eu ainda falo para o pessoal da equipe que a gente não trabalha com apresentador de televisão, não trabalha com youtuber, a gente não trabalha com uma pessoa que viu uma câmera com frequência na vida. A gente trabalha com um cara que dá aula para 60 pessoas. Tudo que ele precisa falar, ele sabe. Ele só precisa ter segurança para falar aquilo de uma maneira que todo mundo compreenda. E a minha parte aqui é pensar nesse cara que acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo celular, nas diferentes plataformas que ele pode visualizar uma aula da Univesp, que é quase todas hoje em dia. Então, assim, eu fico... Por mais que eu não tenha formação de todos os cursos que a Univesp oferece, eu sei um pouco de todos eles, porque, velho, eu estou gravando uma aula desde 2006. Você tem que tomar um pouco de cuidado, não dá para sair cortando uma gravação de um professor, né? Assim, de forma aleatória. Na verdade, nenhum conteúdo você sai cortando assim, mas eu acho que quando se trata de aula, de um tema que você não conhece, né, como física, por exemplo, tem que tomar um cuidado a mais, né? A gente também tem uma grande preocupação no sentido de produto final mesmo, né, de conteúdo final, porque é o trabalho de uma galera que está na nossa mão. E para mim foi um aprendizado, e eu comecei de uma forma muito ingênua. Uma historinha bem rápida. Assim que os primeiros vídeos de Cálculo 4 foram para o ar, era para os alunos da Poli, tinha 1000 alunos matriculados na turma. Quando a gente alcançou 1000 visualizações, eu fiquei eufórico e mandei uma mensagem para os amigos da equipe. Olá, pessoal, atingimos nossos objetivos. 1000 alunos já viram. E eu pensava nos alunos da Poli. E só nos alunos da Poli. Pensava que seria um material de apoio para os alunos da Poli. Nunca imaginei a importância nacional que a Univesp teria e tem.
foi desafiador. Cheguei no dia 12 de junho de 2017, Dia dos Namorados. A presidente na época, a professora Maria Alice, ela falou: Andréia, a gente vai fazer um processo seletivo, 10 mil vagas, em quase 100 polos espalhados na cidade de São Paulo, nas cidades próximas, no litoral e no interior. Você vai precisar fazer a gestão desse processo de matrícula. E eu já tinha feito isso, mas de forma presencial, que é tudo mais fácil, né? Eu te vejo presencialmente, o candidato vai no balcão da secretaria, é muito mais fácil. A gente teve um trabalho para conversar com os prefeitos, porque a gente precisava fazer uma parceria em que os prefeitos também se comprometessem, né? Abrir a Univesp nas suas cidades. Então, com infraestrutura física, com infraestrutura em recursos humanos. Então, era de fato uma parceria em que a gente levava, né, o ensino superior para aquela localidade, mas a prefeitura tinha que dar esse apoio, né, logístico e de pessoal lá na ponta. Aí, com isso, foi possível, em cada semestre, né, a cada oferta, e fechando novas parcerias com novas prefeituras, e isso pôde, e muitos prefeitos queriam, né, uma universidade pública na sua cidade. E aí, quando eu olhei o mapa dos polos, eu falei: meu Deus, o que a gente faz agora? Então a gente se reuniu ali, o grupo de funcionários da área de tecnologia, comigo e o pessoal de design, né, da experiência do usuário. E a gente tinha ali 45 dias, porque o vestibular estava para acontecer e as matrículas já aconteciam em seguida, no mês de julho de 2017. Então, foram dias de muito trabalho. E a gente criou um sistema, né? Eu ia falando quais eram os requisitos necessários, porque a gente precisava construir um sistema que garantisse a confiabilidade dos dados, preservasse a segurança dos dados e cumprisse aquilo que estava no edital do processo seletivo e da legislação. O reforço com os prefeitos, com as cidades, tem um peso gigante nessa expansão, né? Primeiro porque eles acreditaram no modelo da educação à distância, né? E entenderam que levar isso para suas cidades, para suas comunidades, de fato, era talvez naquele município a única forma de acesso de um ensino universitário gratuito e de qualidade. Eu acho que é um sentimento de dever cumprido, né? É um sentimento de poder colaborar para que esse direito, né, à educação e a educação de qualidade para todos, para chegar em cada rua, em cada área rural, em cada cidade desse município, a gente fez com que conseguisse chegar. No final das contas, é sobre isso que a gente está falando, sobre qualidade de vida. Né? Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de amor, a gente fala de bem ao próximo e a gente fala de transformação do mundo. Tudo era muito incipiente, então a gente tinha que definir as tecnologias, né? Por exemplo, os alunos que entraram nesse vestibular em agosto, eles começaram a acessar o AVA, né, o ambiente virtual que era o Canvas, e também eles acessavam o Google para e-mail, para documentos, planilhas. Nos anos seguintes, 2015 até 2016, a gente foi entendendo quais eram os processos da Univesp, mapeando todos os fluxos e tentando transformar isso em sistema. Então foi um desenvolvimento gradativo, a gente entendendo as regras da instituição e aí fazendo o sistema de acordo, né? Em 2017, quando teve aquele vestibular maior, que teve 11 mil egressos, a gente utilizou um novo sistema de gestão de matrículas. A gente também já estava com o sistema de gestão acadêmica em operação. Então a gente consolidou esses sistemas, né? Foi primeiro um entendimento de todas as regras da instituição para chegar nesses sistemas mais a partir de 2017. E desenhando essa experiência de como o funcionário do polo receberia esse candidato, abriria um sistema, veria que ele faria a visualização de que aquela pessoa era o candidato aprovado, receberia esses documentos, fizesse o upload desses documentos no sistema, confirmasse essa matrícula, entregasse um documento para o candidato dizendo: você é aluno de uma instituição superior, e no mesmo segundo, a sede aqui em São Paulo já visualizaria que essa vaga foi ocupada. Por conta disso, a gente tem que fornecer ferramentas robustas de comunicação e colaboração, né? A gente tem, por exemplo, o Teams, né, em que os alunos eles podem fazer reuniões, fazer seus projetos, né, conversar com
com tutores, né, e tem essa interação, então, são ferramentas de colaboração, que permitem que pessoas afastadas geograficamente possam estar juntas ali naquele momento, sem ter nenhuma perda por conta disso. Você precisava construir do zero, e isso foi feito, né? Então, você envolveu ali tecnologia e comunicação. E um segundo momento, você precisava envolver formação e gestão dessas pessoas. Então, a gente precisava capacitar esses funcionários dos polos de como utilizar isso, esse sistema, que era novo. Para você ter ideia, os vestibulares anteriores, a matrícula foi feita de forma presencial, no papel. Então, o candidato chegava, preenchia uma ficha de inscrição, entregava os documentos e esse material era encaminhado para a sede em São Paulo. Nesse modelo de 10 mil vagas, não tem como você fazer isso. Porque você faz 2 dias de matrícula, em seguida você precisa fechar para fazer uma nova convocação. Então isso tem que ser feito com tecnologia. O nosso time de tecnologia, junto com as áreas de negócio, a gente fez reuniões, alinhamentos, e a gente foi mapeando esses processos, trazendo isso para os sistemas, né? Então foram muitas conversas, reuniões, para tentar entender a necessidade e traduzir isso em código, vamos dizer assim, né? em sistema. O designer instrucional, ele vai fazer praticamente um meio de campo entre o docente e o aluno. Então, assim, a gente tá junto com os docentes no início do planejamento das disciplinas, explicando para eles como que é a educação à distância, porque muitos desses docentes vêm do presencial e às vezes eles não têm ideia de que a educação à distância ela demanda metodologias específicas, um planejamento específico, avaliações específicas que são diferentes das que são utilizadas no presencial. Então a gente orienta esses docentes desde o início sobre o tipo de material didático, as possibilidades que a gente tem dentro do online, de interação, de avaliação, de integração de conteúdos. E também a gente faz todo o acompanhamento junto com esse docente da disciplina, da produção dos materiais, desses materiais dentro do ambiente virtual de aprendizagem. A AVA, ambiente virtual de aprendizagem, é como se fosse a sala de aula do aluno virtual, né? Ele acessa conteúdos, ele troca experiências, né? Ele faz atividades, faz entregas, né? Recebe feedback das notas. Então é o local onde o aluno ele vai ter toda a aprendizagem dele. A gente também está sempre conversando com outras equipes. Então o DI ele está sempre falando com o professor e com a equipe de arte, com a equipe de montagem do ambiente virtual de aprendizagem, com a equipe de supervisão de conteúdo, com a equipe de mediação. Eu acho que a educação à distância tem muito disso, do trabalho entre equipes, né? Então o professor ele nunca vai produzir sozinho o material, ele vai estar sempre amparado por outras equipes, seja a equipe de mediação, que vai estar falando diretamente com o aluno, seja a equipe de DI e arte, que vai estar cuidando da produção dos materiais didáticos, da concepção pedagógica junto com o docente. Então ele tem todo esse trabalho em equipe, que às vezes ele também não está acostumado quando ele está só no presencial, porque no presencial é ele, a sala de aula e o aluno. E aqui não, aqui já envolve muitas equipes para conseguir fazer com que tudo funcione. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é onde eu curso Pedagogia. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos os cursos, eu vou apenas pincelar alguns detalhes gerais da universidade. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem vir me perguntar. Beleza? Olá, tudo bem? Eu sou a Paloma, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre uma universidade que eu faço e que eu indico para vocês, que é a Univesp. E nessa página você tem acesso a todas as disciplinas aqui. A Univesp acredita no conhecimento como bem público. Por quê? Porque a Univesp é uma universidade pública 100% online. E eu queria te falar nesse vídeo sobre os aplicativos e
Como eu me organizo para estudar na Univesp? Ou para estudar em EAD, né, gente, também. Ex-alunos agora, né, formados, acabaram de formar. Aí, a partir de 2019, quando a gente assumiu, a gente tinha um conjunto bem grande de polos, um conjunto bem grande de cursos, de alunos ali, mas a gente também tinha as consequências de um crescimento muito rápido, e que isso foi a nossa primeira grande preocupação. Então, como que eu conseguiria pegar, e eu gosto muito de falar isso, enxergar isso do ponto de vista de um aluno, certo? Nosso perfil dos estudantes, ele é bem diferente do que as pessoas pensam. Hoje, por exemplo, nós temos muitas mulheres que estudam na Univesp, tá? Então, tenho quase que 60% do público que são mulheres. E aí você fica pensando, por quê? Porque assim, a mulher ela tem uma jornada de trabalho dupla, né? Ela está no mercado de trabalho, depois ela chega em casa, ela tem os filhos, ela tem a lição de casa, ela tem que pensar na compra, no mercado e tudo mais. E aí ela tem a oportunidade, que eu digo, que a hora que a casa fica em silêncio, que a casa dorme, é o momento que essa mulher estuda. Eu também me vejo nessa mulher, né? Então hoje eu tenho um público diferenciado, são pessoas mais velhas, uma faixa etária em torno de 26 anos de idade, nem todos têm a Univesp como primeira graduação, mas como segunda graduação, né? E assim, todos, a gente vê ali a renda familiar, ela é a base, e eu diria para você que um grande percentual é a única pessoa da família que conseguiu chegar no ensino superior. A gente tem ali a educação como uma possibilidade de acesso, de inclusão e de mudança de vida das pessoas. A acessibilidade e inclusão, né, geralmente esses dois termos juntos, elas abrangem muitos públicos, né? Pensar, por exemplo, o público da Univesp, ele é muito diverso, inclusive em questão de idade. Então, na minha equipe de design, existe um cuidado com questões da composição dos materiais, tamanho dos textos, contraste desses textos em relação às interfaces, né? Então, isso também acaba auxiliando no uso desses materiais por outras pessoas, né? Que às vezes têm não vive com alguma deficiência visual, mas tem baixa visão, né? Ou tem uma acessibilidade com as telas, né? Então, isso acaba se refletindo em outros públicos. Mas como existem muitas demandas de acessibilidade da Univesp, então nós estamos, nesse momento, tentando focar nas mais urgentes, eu diria, né? Então, e elas envolvem focar no público com deficiência. E aqui é o quartinho onde eu trabalho aqui, né? Que eu faço os trabalhos, né? Tem o computador, a impressora 3D, né? Onde eu faço os protótipos das coisas que eu desenvolvo. Eu sou agricultor familiar, né? Quer dizer, era, né? E aí eu tava vindo embora do sítio, né? Que eu trabalhava com café. E aí eu tava descendo, vindo para aqui para a cidade, a outra moto bateu na minha perna, raspou e quebrou, né? A tíbia e o outro osso aqui e o pé, né? Macetou todos os ossos do pé. Eles conseguiram costurar, mas só que por causa que moeu todos os ossos, né? Dali do pé. Então aí acho que pegou uma infecção também, porque raspou no asfalto. E aí deu infecção, aí ele falou que eu precisava amputar, porque senão podia subir, né? A infecção subir e aí ia ter que amputar toda a perna.
Então, aí surgiu a oportunidade da Univesp, mas o curso de Engenharia da Computação, mas eu nem sabia, eu pensei que era para arrumar computador, né? Depois que eu fui entender o que era, né? E aí fui continuando, né? Mas é que eu sempre fui bom em matemática, né? Então, que me ajudou, né? Porque tem cálculo, física, né? Cálculo 1, cálculo 2. Então, se não souber matemática, já fica complicado, né? Porque fazia uns 20 anos, né, que eu não pegava num lápis, num papel, né? Eu sabia que existia esse negócio que fazia os softwares, né? Fazia os programas de computador, mas nem sabia os nomes, nenhum termo técnico, né? Sabia que existia, mas não sabia o que era, né? Como é que chamava, né? No começo, quando eu entrei, né, porque eu só tinha o desktop, né? E quando eu entrei, era os notebooks, né? Que não tem o mouse, né? Então aí eu apertei o power lá, que eu sabia, né? Para ligar, mas só que aí os caras, para mudar o lugar, eu não sabia onde que era o mouse, né? Aí eu fiquei com vergonha, né? Como é que eu vou falar, né? Aí eu perguntei pro colega lá, que ele me ajudou, aí depois ele falou, a tela é touchscreen, né? Até nem sabia que era isso, que você pode mexer com o dedo e tal, e que ela, né, como se fosse o mouse e tal. Aí que foi que eu fui aprendendo como é que funciona. A prótese elétrica de baixo custo que eu desenvolvi, ela não usa... porque essas próteses que existem, elas mexem cada dedo separado. E para mexer cada dedo separado, você precisa de um microcontrolador e os sensores aqui no braço, né? Que ela chama a prótese mioelétrica. Então, e ela sai num preço de 300 mil para cima, é importada, né? Então, e eu vendo, né? Por causa que eu estava pesquisando sobre prótese para mim, né? E aí eu vi lá o negócio dessa prótese de mão, falei, mas eu acho que eu posso, né? Eu tenho conhecimento hoje em dia para poder tentar fazer um protótipo barato, né? E foi aí que eu tive a ideia. Primeiro você tem que desenhar ela no computador, né? E fazer o desenho e depois imprimir na impressora 3D. E, quer dizer, imprimir, reimprimir, né? E ir ajustando, né? Porque quando você está criando uma coisa, nunca vai sair igual você quer, né? Sempre vai ter que refatorar, fazer de novo, né? Não, a prótese ela é maneira, né? Porque ela é leve, por causa que é inteira, 80% é plástico, né? Ela tem aqui um motor elétrico que passa por uma redução que faz mexer os dedos, né? Conforme você manda a energia, ela abre e aí fecha a mão, né? Quando você inverte a polaridade do motor, ela tanto abre quanto fecha, né? É uma coisa simples, né? Não estou inventando a roda, nada, né? Já existe várias próteses assim, mas todas com sensores aqui no braço, né? Para poder fazer essa movimentação, né? E a minha, por ser de baixo custo, ela vai ter um botão aqui, que quando a pessoa encosta ali, ela abre e pega o objeto, depois ela solta, ele fecha e segura, né? Então não vai ter sensor e nem microcontrolador, então ela vai ser uma prótese bem de baixo custo mesmo. Eu acredito que uns 3 mil reais dá para fazer. A gente viu que durante a pandemia muitas instituições olharam para os seus alunos falando, você tem acesso à internet? E é uma característica interessante que quando você pensa em AD, ainda hoje a gente acaba tendo um filtro que a gente não dava tanta atenção, que eram pessoas que não tinham internet e não aplicavam tanto para a Univesp. Então a nossa taxa de alunos da Univesp que tem acesso à internet é maior do que nas outras instituições, certo?
Aí você parece, poxa, o Rodolfo resolveu o problema por pura e simples exclusão, né? Não é exatamente nessa direção. Mesmo desses, teoricamente, não excluídos, certo? A gente decidiu, vamos aplicar a prova online. Poxa, os alunos têm computador, levantamos lá, o aluno tem algum dispositivo em casa, tablet ou computador, e tem internet para fazer prova em casa. Resolvi meu problema? Não resolvi meu problema. Qual é o problema que apareceu ali? Eu tenho sim, eu pergunto para você, você tem computador? Tem. Aí eu pergunto para o meu outro aluno que coincide de ser a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o seu primo, que está na mesma casa, e ele responde, sim, eu tenho computador. Mas é um computador naquela casa, ou um tablet naquela casa, ou uma internet naquela casa. Então, assim, a gente gosta de falar que existem múltiplos patamares de exclusão, ou múltiplos patamares de desafios. E eu gosto muito de falar para as pessoas assim, para quem sabe dirigir, você senta no carro e eu vou te perguntar qual pé que vai no acelerador. Eu não te falei qual carro, mas você vai botar o pé direito para acelerar. Se você fecha os seus olhos, pensa numa sala de aula, você está sentado numa sala de aula convencional, você se vê sentado numa carteira, com um professor na frente, um quadro, talvez uma tela, um projetor. Quer dizer, existe muita coisa ao redor do processo que eu não falei na disciplina, eu não falei no carro para você. E eu acho que esse é o ponto de você pensar o processo educacional e trazer o que é a sala de aula virtual, o que é a aula virtual, certo? E esse é o processo, como que eu vou caminhar o processo de aprendizagem do aluno. E as pessoas às vezes gostam de... Tem críticas falando que você está enlatando o conteúdo, mas no fundo não é enlatar o conteúdo. É facilitar a vida do aluno no sentido de que ele sabe o que esperar e onde. E a coisa que eu dizia sempre, é completamente absurdo você querer manter um jovem numa sala de aula, tá, com uma metodologia de ensino tradicional, quando ele está ligado o tempo inteiro, ó, no assunto das comunicações. Então é preciso incorporar isso. É preciso produzir material de qualidade para as redes. É preciso disponibilizar esse material. Ó. É difícil definir, né, o que é o ensino à distância. É esse ensino em que é o aluno que define uma parte muito importante do processo. É o aluno sendo protagonista, né, sendo o condutor do seu processo de ensino e aprendizagem. E que pode ter as mesmas qualidades, né, que um curso presencial. Eu acho que não há nenhuma... pode não existir nenhuma diferença formativa, já que, obviamente, utilizando metodologia, utilizando ferramental diferenciado, né, os cursos desenvolvem diferentemente, mas com o mesmo objetivo e para desenvolver os mesmos conhecimentos, competências profissionais de um curso presencial. Eu gosto de falar educação à distância porque ela engloba tanto o que é ensino quanto o que é aprendizagem. Então a gente tem tanto a visão do trabalho docente quanto a visão da aprendizagem do aluno. E a educação à distância é uma modalidade educacional que não pode ser confundida com o ensino remoto emergencial que a gente teve durante a pandemia, porque a educação à distância ela prevê um planejamento educacional com avaliações específicas, uma equipe específica para trabalhar. Então, ela é uma modalidade, assim como o presencial, só que ela tem especificidades que precisam ser respeitadas para que a gente possa garantir, pelo menos, o ensino de qualidade para poder prever que exista a aprendizagem do aluno. Cara, para qualquer coisa, não precisa ser uma faculdade. Se você quer aprender a fazer uma plantação no seu jardim, você assiste algum cara ensinando. Não é um curso, mas é um ensino à distância. Você está aprendendo com um cara que mora em qualquer lugar do mundo e você está ali na palma da sua mão assistindo quantas vezes você quer, para frente, para trás. Poder atender uma população que não teria a mínima condição de fazer uma universidade, que não tinha perspectiva, né, financeira, de distância, né, de toda a situação para poder ter um nível superior. Eu acho que o EAD é uma oportunidade para muitas pessoas. Então, a oportunidade de uma mãe que não teve oportunidade para a universidade, de fazer essa universidade,
né? Então ela pode escolher o horário. Você tem, não só a mãe, né? Para todas as pessoas que têm uma rotina diferente, né? Você conseguir conciliar o seu horário com o horário determinado de uma universidade convencional, o EAD não precisa disso, você consegue ali. Romper barreiras, né, porque nem sempre as pessoas podem estar fisicamente próximas a uma instituição de ensino de qualidade, né, podendo receber essa aprendizagem. A educação à distância assumiu um papel relevante na nossa sociedade. A gente tem setores que antes nem olhavam para ela, não acreditavam, certo? E não acreditavam por desconhecer de uma forma tão profunda que era difícil começar uma conversa, certo? E hoje em dia a gente já tem um papel que a gente pode sentar na mesma mesa e dialogar. E as pessoas começam a enxergar formas diferentes de fazer tanto o ensino que hoje é presencial, quanto o ensino que hoje é à distância. E daí que a gente vai caminhar mais, certo? A gente vai ainda andar muito nessa linha para poder contemplar mais cenários. Gravando! Olá! Com o desenvolvimento tecnológico, texto a ser lido pelo apresentador. O que eu espero para os próximos 10 anos da Univesp é o seguinte, que ela continue tendo essa liderança e se mantenha fiel a esse aspecto de alcance social, de disseminação do ensino superior e que a gente possa fazer com ela um estado de São Paulo melhor e, quiçá, um Brasil inteiro melhor. Eu sinto como educadora uma missão cumprida, né? Porque assim, eu venho de uma família extremamente humilde. Então, a minha mãe dizia assim, filha, você tem que estudar para ser alguém na vida. E ela tinha razão. Quando você tem muito pouco ou quase nada, a educação é uma esperança. Então, hoje, quando eu entro numa cidade pequena, eu vejo quantas Simones existem lá. E quantas vidas eu posso transformar. Quando eu vou, por exemplo, para eventos da Univesp, eu converso com mulheres, né, que vêm com seus filhos e dizem para mim assim, professora, me ajuda, porque eu preciso voltar a estudar. Eu preciso fazer algo diferente para minha família. Eu tenho guardado dezenas de mensagens vindo da África que fala português, que assistem às aulas da Univesp e que me escrevem. São dezenas. Uma quantidade enorme de alunos acompanham os cursos da Univesp em Angola e em outros países de língua portuguesa. Moçambique. E eles me escrevem, me mandam dúvidas, pedem indicação de livros, perguntam se não tem outros cursos disponíveis. No Brasil inteiro, eu recebo mensagens, perguntas, coisas desse tipo. Então, tem um alcance que eu jamais imaginei quando comecei. E a Univesp é um patrimônio nacional que tem uma riqueza enorme. Eu não sei quantificar essa riqueza, esse patrimônio, mas eu já disse isso também numa formatura, falei para a Simone, que estava lá, para a coordenadora, falei para o vice-governador, que estava presente também, olha, a Univesp precisa ser olhada com muito carinho pelo governo, porque o tamanho e a importância dela, eu não sei se a gente sabe, não sei se tem alguém, seja no nível do governo, no nível da Secretaria de Ciência e Tecnologia, se tem alguém que já dimensionou o tamanho da Univesp e a importância da Univesp. É muito gratificante saber que a Univesp está possibilitando oportunidade de estudo para pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade se não fosse o ensino, a educação à distância, a Univesp em si, e educação de qualidade, porque isso é muito importante, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso você ter cidades de 20, 30 mil habitantes. É maravilhoso você viajar no estado e você sair dessa realidade, dessa grande capital que é São Paulo, dessa grande metrópole, e você encontrar os polos da Univesp, a plaquinha da Univesp em cidades em que você nem imaginava que um dia uma universidade poderia chegar. E às vezes chegava da iniciativa privada
que também contribuiu muito, tem um valor muito grande para a expansão do ensino superior no Brasil, principalmente pós-1996, com a LDB. Mas ter uma universidade pública nessas cidades, oportunizar para esses cidadãos, né, para esses jovens, para essas pessoas, o acesso ao ensino superior é maravilhoso. Pensar que você está proporcionando educação para as pessoas, principalmente uma educação pública, né, para algumas pessoas que não teriam condições de fazer. Então, quando você pensa na quantidade de alunos que você alcança, eu lembro que o pessoal falava, ai, calma, às vezes eu extrapolo o horário, né, às vezes eu fico um pouco além da conta, e eu falo, não, mas a gente precisa entregar, a gente não pode falhar, sabe? É engraçado pensar isso, que são pessoas que a gente não conhece, né? Mas eu realmente penso nesses alunos, eu realmente penso que eu preciso entregar a aula até tal dia, porque naquela segunda-feira da outra semana, esse aluno precisa estar com aquela aula lá. E assim, eu quero entregar o melhor produto possível. Eu acho que tem um pouco de espírito paternalista também, né? Saber que você criou aquilo, participou da criação e viveu momentos todos especiais, viveu problemas, sucessos e a criança cresceu, né? A maior contribuição é poder atender uma população que não teria a mínima condição de fazer uma universidade, que não tinha perspectiva, né, financeira, de distância, né, de toda a situação para poder ter um nível superior, né? E agora com pós-graduação, então são coisas assim que, por mais que as outras universidades ofereçam, né, por ser presencial, acaba ficando difícil, né? A gente tem conversado com instituições e quando a gente faz a apresentação da Univesp, a gente mostra que a gente precisa, primeiro, a população brasileira precisa de educação de qualidade. Talvez a principal frase que a gente vai ouvir de todo mundo, se a gente pegar ano eleitoral, político, tudo quanto é lugar, o problema do Brasil é educação, certo? Se o problema do Brasil é educação, então eu sou o responsável por resolver um pedaço desse problema, certo? Então, eu gosto de encarar a Univesp como uma proposta de solução para esse problema. Não alguém que vai resolver todos eles, mas que a gente consiga caminhar bastante para isso. Quando a gente encontra alunos que viram e falam, poxa, o meu sonho, eu trabalho em tal coisa, o meu sonho era ser professor, o meu sonho era trabalhar numa indústria, o meu sonho é esse. E a gente consegue ofertar a Univesp lá perto para ele, para que ele consiga fazer esse curso nos finais de semana, nas noites. Grupo de estudo, você sabe que a gente tem um grupo de estudo no município aqui perto, que é aos domingos, né? Da primeira vez se reuniram para fazer um churrasco, aí um tirou dúvida do outro, tirou dúvida do outro, aí decidiram que nas próximas semanas iam se reunir para estudar e de vez em quando ia ter um churrasco. Então é uma coisa interessante você mudar um pouco esse cenário. Então a gente está trabalhando para melhorar esse patamar educacional. É realmente uma questão de acreditar na educação superior, acreditar que a gente deva chegar onde as pessoas estão, chegar até elas. Tem que acreditar, e eu acredito fortemente, que cérebros nascem em todos os municípios do estado. E a gente precisa aproveitar o melhor deles, porque é dali que vai sair o nosso conhecimento. E um dia eu vou ficar bem velhinho, né? Talvez eu precise de ajuda de uma pessoa. Eu espero que essas pessoas eu tenha ajudado a formar cada vez mais, né? Acho que esse é um cenário importante para a gente pensar para frente. Eu falo que se eu pudesse falar para a Gabi de 5 anos atrás que tudo seria diferente graças a essa oportunidade, eu falaria, porque realmente a minha vida se transformou depois que eu entrei na Univesp. Eu tive o conhecimento dentro da minha casa, eu consegui adquirir o conhecimento, aprender, estudar dentro da minha casa, e só a Univesp pôde proporcionar todo esse desenvolvimento até hoje, onde eu estou, graças aos estudos que eu adquiri e os conhecimentos que eu adquiri na universidade.
entrou a pandemia, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo. Aí, como tudo fechou, o serviço caiu bastante. Então, por proteger eles, que ela estava gestante, o bebê tinha acabado de nascer, eu optei por ficar em casa. Fiquei uns meses parado para não correr risco de trazer alguma contaminação para dentro de casa. Tive bastante dificuldade financeira. Foi a maior dificuldade da gente, né? Tivemos a ajuda de várias pessoas. Eu tenho orgulho demais dela estar correndo atrás do nosso futuro e eu cuidando dos pequenos em casa. A Univesp foi tudo, assim, primeiramente eu agradeço a Deus, né, e segundo a Univesp, porque se não fosse a Univesp, eu não estaria assim como eu tô hoje, né, eu sou muito grata. A Univesp mudou minha vida. As pessoas falam assim que é difícil fazer uma faculdade EAD, a Univesp não é fácil, você tem que se dedicar. E você consegue, se você se dedicar, se é isso mesmo que você quer, você consegue. Eu sou a prova disso. Desde os 15 anos eu falava que ia ser um cientista brasileiro, eu falava, mas por causa da gente ser pobre, eu e meu marido, nós era boia fria, você não ganha nada, você conhece boia fria? Não ganha nada. E nós estávamos fazendo essa abençoada casa aqui, queria fazer a casa, ele não podia fazer faculdade, não podia fazer nada. Ele sempre falava, aos 15 anos, né, antes ainda, né, ele falava que queria ser um cientista brasileiro, agora estou vendo meu filho. Eu fico muito contente, né, que pelos estudos que eu fiz, né, da Univesp, tudo que eu aprendi, colocando em prática, né, fazendo a coisa acontecer de verdade, né, porque isso aqui eu tô pegando, né, eu fiz no computador, era abstrato, né, ali, e agora aqui tá tomando forma de verdade, né, tudo é possível, né, só tem que ter vontade, né, de aprender e não desistir, né, porque as dificuldades vão existir, né, porque é complicado, né? Mas tem que persistir. Quem tem o sonho de estudar, sei lá, com 60, né? Pode até com 60, pode tentar, né? E a Univesp está dando essa oportunidade, né? Porque se não tivesse a Univesp, eu não estaria fazendo, né, um curso, né?